Olá a todos, muito bem-vindos ao De Olho no Câmbio, já em sua segunda temporada. É uma produção da Remessa Online, a principal plataforma digital brasileira de transferências internacionais. O De Olho no Câmbio, que você começa a assistir agora, é um oferecimento da conta global da Remessa Online. Já apareceu aí na sua tela o QR Code, bem no cantinho da tela, para facilitar a sua vida e as suas próximas viagens internacionais. Baixe o app e abra sua conta global. Deixa eu chamar meu companheiro, economista e professor André Galhardo. Nós estamos sempre juntos aqui nessas entrevistas semanais, não é? Tudo bem, Galhardo? Como é que você vai? Olá, Sidney, tudo ótimo. Olá a todos que nos assistem aqui. Por aqui tudo certo, espero que você também esteja bem. A gente parece uma maquininha, né? Porque nós temos os assuntos de conjuntura, temas de macroeconomia que tratamos mais ou menos de forma repetida, mas atualizada conforme a realidade, e tem sempre assim, reunião do Copom, reunião do Banco Central Americano, tem isso, tem toda uma agenda, né, que acaba interferindo no dia a dia e acaba também sendo assunto aqui para as nossas entrevistas. Eu acho que hoje nós vamos ter um pouquinho o exemplo desse reflexo, né, Galhardo? Exatamente, Sidney. A cada 45 dias, a Autoridade Monetária Brasileira se reúne para tomar a decisão sobre a taxa de juros e nessa semana, a próxima reunião do Copom, a boa notícia, entre aspas, né, porque a gente queria juros menores, a boa notícia é que desta vez tem menos incerteza no ar. Provavelmente vai manter a taxa de juros inalterada e, diferentemente das outras reuniões que a gente não sabia ao certo o que o Banco Central Brasileiro ia fazer. Isso trouxe bastante volatilidade para o câmbio. Dessa vez, um pouquinho mais tranquilo. Verdade. Sabe uma coisa, galera, que eu acho eu vou meio que elogiar aqui o nosso programa, mas é porque os nossos telespectadores, no caso, se alguém coloca na TV, os internautas estão aí na internet, ou a turma das redes sociais acaba elogiando, é que a gente convida a gente de vários matizes ideológicos, várias escolas econômicas, várias experiências pessoais. Então, esse conjunto de visões é um cruzamento assim, de holofotes e joga uma luz, né, em temas que, às vezes, a gente, acompanhando por aí, vê só um lado da questão. Aqui não, a gente tem essa possibilidade. O nosso convidado hoje, já vai aparecer na tela, é o Adhemar Mineiro, que é economista, graduado em Ciências Econômicas pela PE-UFRJ, especialização em Teoria Econômica pela Unicamp também. Ele foi do Diese muitos anos também, o Diese tem uma importância grande como um instituto com um olhar até, às vezes, se diz mais do trabalhador, né, para a economia, um olhar assim atualizado. Ele é assessor também da Rede Brasileira pela Integração dos Povos, portanto é um economista que já atua em bastante áreas aí da economia brasileira. Então vamos colocá-lo aqui na tela para que ele possa saudar também o nosso público, ele é o entrevistado de hoje. Tudo bem, Adhemar? Como é que você vai? Obrigado aí por aceitar o nosso convite, viu? Não, obrigado a vocês pelo convite, Sidney. Boa tarde a você, boa tarde ao Galhardo. Estamos aí para fazer essa conversa no dia de hoje. Adhemar, me diga assim de cara logo, assim, um tema que polemizou aí nos últimos meses, tal, mobilizou a economia, se te incomodou ou não. Esse papel do Banco Central, né, fazendo lá o seu trabalho, e ao mesmo tempo a equipe do ministro Haddad também, representante do governo, tocando o seu, e às vezes esse curto-circuito, isso como economista te incomodou em algum momento? Em algum momento você falou assim, poxa, o Banco Central tem que agir diferente, ou a equipe do Haddad tem que agir também de uma maneira diferenciada, ou não? Como é que você observa isso aí? Porque tem a ver com as perguntas que faremos a seguir. Olha só, Sidney, a pergunta é interessante e eu acho que para todo mundo, né? Porque, na verdade, a gente está convivendo desde 2021 com uma situação nova do ponto de vista de Banco Central, né? Então, o Banco Central brasileiro tinha uma rotina de trabalho, né, que funcionou até 99, né? Quando você teve uma primeira grande mudança, né, que foi com a adoção do regime de metas de inflação. Né? Com a adoção do regime de metas de inflação em 99, talvez na prática instituindo uma espécie de Real 2, né, porque a gente teve um Real 1, aí que começou com a chamada âncora cambial. Né? Já que o programa é de olho no câmbio, é bom a gente lembrar disso. Né? Entre 94 e 98, né, até que a âncora cambial entrasse em crise, o real funcionou com uma âncora cambial. E aí, a partir de 98, né, no final de 98, naufraga a âncora cambial, você tem aí uma desvalorização forte do real, que vai aí de novembro de 98 até janeiro de 99, né? E isso acaba derrubando essa fase inicial do plano real, né, da questão da âncora cambial,
e a partir daí você institui o sistema de metas de inflação. Com o sistema de metas de inflação, o Banco Central acaba tendo que operar a taxa de juros conforme a regra do regime de metas de inflação. Então, a gente começou a acompanhar mais atentamente essa questão das reuniões do Copom, como a gente tem a partir de amanhã. Né? Por quê? Porque nessa reunião que fica fixada a taxa de juros e porque a taxa de juros passa a ter como principal elemento definidor a própria questão da inflação, o comportamento da inflação e a meta de inflação. Então, de 99 em diante, o Banco Central ele funciona com a chamada autonomia operacional. Né? Então, o Banco Central ele ainda não é independente, como passa a ser a partir de 2021, com a nova lei, mas ele, digamos, passou por um largo período aí da chamada autonomia operacional. O Banco Central, na verdade, tinha essa autonomia na fixação das taxas de juros e a gente viu esse funcionamento aí entre 99, aí, com a adoção do sistema de metas de inflação, que é o último governo Fernando Henrique. Isso daí passou todo o período Lula, Dilma, passou também o período Temer e foi até o começo, né, os primeiros 2 anos do Bolsonaro. A partir do começo de 2021, se eu não me engano, fevereiro ou março, não lembro mais de cabeça, né, você institui aí uma autonomia legal para o Banco Central. Né? Então, os diretores do Banco Central passam a ter mandatos, o presidente do Banco Central passa a ter mandato. Esse mandato do presidente do Banco Central, inclusive, é descolado do mandato do presidente da República. Então, o atual presidente do Banco Central ele foi indicado pelo governo anterior. Quer dizer, só agora, no segundo semestre desse ano, o atual presidente tem uma chance de indicar o presidente do Banco Central, né? E esse nome tem que ser aprovado pelo Senado. Né? Então, você, na verdade, mudou a regra, né, em 2021. E a gente está um pouco convivendo com essa situação desde então, que é, na verdade, o que tem causado muita celeuma, né, muita discussão, muito debate. Por quê? Porque você acaba tendo que operar numa situação que é uma situação muito estranha, porque das 3 principais políticas econômicas, a política monetária, a política cambial e a política fiscal, as 3 mais clássicas, políticas econômicas, o Banco Central, que é independente agora, independente de forma legal, opera 2 dessas políticas. Opera a política cambial e opera a política monetária através da taxa de juros. Teoricamente, só a política fiscal ficaria nas mãos do Executivo Federal, nas mãos do Ministério da Fazenda. Porém, a gente sabe que já desde o governo Temer, você passou a ter aí uma política de teto de gastos, embora você pudesse argumentar que de antes também, quer dizer, fazia parte, quando você adotou a política de metas de inflação lá em 99, você também adotou o tal do tripé macroeconômico. Então, de novo, a segunda fase do Plano Real, o tal que eu estou chamando de Real 2, ele vem junto com o tal do tripé macroeconômico. O que era esse tal tripé macroeconômico? Câmbio flutuante, taxas de juros orientadas pela política de metas de inflação e a ideia de superávit fiscal. Então, você tinha já uma orientação de superávit fiscal que vinha da própria adoção do tripé macroeconômico, que esse não muda lá desde o segundo governo Fernando Henrique, passa pelos governos Lula e Dilma, e vai mudar somente no governo Temer, quando é adotada a ideia do teto de gastos. Então, no ano passado, você alterou aí para essa política do arcabouço fiscal, do chamado novo arcabouço fiscal. Então, nessa situação, mesmo a política fiscal, que seria a única
sobre a qual o Executivo Federal teria mais autonomia, ela está limitada também, essa autonomia, por uma definição que é uma definição do arcabouço fiscal, portanto, qualquer coisa, você tem o olho atento do Congresso em cima da política fiscal. Então, o que a gente poderia dizer hoje é que a situação é uma situação muito particular, porque, na verdade, o Executivo Federal, diferente de em outros momentos, ele não tem autonomia sobre as 3 políticas econômicas clássicas. E 2 delas estão na mão desse Banco Central, que, desde 2021, é independente. Agora, existe uma lei que está em discussão, que é uma lei que pode dar, inclusive, transformar o Banco Central numa espécie de empresa e dar a ele mais autonomia ainda, inclusive do ponto de vista da gestão. Mas, para não complicar o jogo, isso daí ainda está em discussão. Verdade. Mas, digamos, o que tem causado a tensão toda, na minha opinião, é que você está operando sobre um sistema que é um sistema novo do país. E Verdade. isso tem trazido essa tensão a cada discussão, a cada reunião do Copom. Quer dizer, fora o caso, depois a gente pode discutir, que a gente não tem um mundo lá fora simples nesse momento, a gente tem um mundo bastante instável, mas aqui dentro também você opera sobre uma institucionalidade nova que começou em 2021 e só a partir do ano passado com essa especificidade de que o presidente do Banco Central não foi indicado pelo presidente da República. Então, isso é uma novidade que eu acho que a gente tem que prestar atenção. E vamos para a pergunta do Galhardo, lembrando que estamos falando de economia e há uma reclamação semelhante também do papel que o Congresso desempenha no sistema quase parlamentarista, né, que faz com que engesse também o Executivo, que acaba ficando nessa situação de menos poder, menos autonomia, menos capacidade de movimentação, embora tendo sido também eleito diretamente, né, exemplo dos deputados e senadores, o presidente da República. Né? Mas vamos lá, Galhardo, vamos para a sua pergunta então, porque foi feita aí uma análise histórica, né, de ordem geral do Adhemar Mineiro, mas nós estamos ainda no tema. Vamos lá. Bom, legal. Eu queria entender assim, um pouquinho melhor, o Adhemar falou corretamente, né? O Banco Central tem 2 políticas econômicas clássicas na mão, e uma delas o presidente do Banco Central e os seus diretores, né, abriram mão de operá-la, né? Da política cambial, você não tem grandes intervenções do Banco Central, salvo engano, houve apenas uma operação de swap cambial desde o começo deste governo, inclusive ela foi pontual para satisfazer uma demanda, né, por recursos internacionais, por recursos estrangeiros, vencimento de títulos atrelados ao dólar. Bom, então você não tem swap, você não tem operação no mercado à vista. A melhor política cambial no entendimento deste mandato do Banco Central, portanto, seria não fazer nada. A minha pergunta é a seguinte: considerando que a gente tem um grande movimento de desvalorização cambial aqui no Brasil, será que o Banco Central não poderia atuar para diminuir um pouco essa volatilidade? Essa minha pergunta, ela deriva para os resultados divulgados pelo Banco Central de que o Brasil teria gasto só no mês de junho, só no mês passado, portanto, o Banco Central perdeu quase 30 bilhões de dólares em operação de swap cambial. Se você somar o resultado primário com o resultado nominal, você tem um gasto superior a 1,1 trilhão em 12 meses. E boa parte desses desembolsos aconteceram justamente na conta de juros, onde estão alocadas, por exemplo, as perdas com o swap cambial. É verdade, é importante fazer essa ressalva antes de passar para o Adhemar aqui. Eu entendo que quando o movimento é global, o dólar está avançando sobre todas as divisas, não adianta ficar tentando interferir, porque você causa uma recuperação de curtíssimo prazo. Logo, a gente se depara com mais desvalorização. Agora, quando a questão é doméstica, o Banco Central não poderia atuar para diminuir essa volatilidade e, consequentemente, essa piora na condição fiscal ocasionada por essas perdas robustas em swap cambial que a gente tem visto ao longo de 24? Diga, Adhemar. Então, André, eu concordo plenamente com você, até porque essas políticas, na verdade, elas se interrelacionam. Então, só para a gente ter um exemplo aí, no período agora entre abril e julho, o dólar variou muito fortemente.
né, aqui dentro. Né? É claro que lá fora você teve flutuações também, mas no Brasil variou bastante o dólar. Quando o dólar varia aqui, né, você tem um elemento importante, que é que o dólar é usado para indexação pelas empresas, além do fato de que você tem hoje, quer dizer, um conteúdo importado, quer dizer, tanto bens de consumo que são importados, que você consome diretamente, quanto nos bens que são produzidos aqui, você tem um conteúdo importado grande. Né? Então, quando o dólar varia, na verdade, isso gera uma pressão inflacionária aqui dentro. Né? Que a gente viu que esse efeito aí entre pelo menos abril e junho, na verdade, ele só não foi sancionado por conta de que o impacto desse aumento do dólar, por exemplo, no preço dos combustíveis, que é uma coisa que é rapidamente repassada a quase tudo, ficou anulado pela nova política de preços da Petrobras, adotada lá desde de maio do ano passado. Né? Então, a Petrobras agora só em julho é que ela alterou o preço dos derivados. Então, desde abril, quando o dólar começou a subir mais fortemente, a Petrobras não fez essa alteração do ponto de vista do preço dos combustíveis, portanto, isso acabou impactando negativamente a inflação em vários pontos, né? Desde a parte de transportes, né? Onde tanto você tem, no caso dos automóveis individuais, né? O impacto do preço da gasolina, que não aconteceu, quanto no transporte público, onde você tem o diesel, quanto na movimentação de cargas, onde também tem um peso do diesel considerável. Quanto no que diz respeito ao gasto doméstico também, que é outro índice de inflação, aonde você tem um peso muito grande do GLP, do gás de cozinha, que também não variou de preço. Mas, teoricamente, os aumentos do dólar, eles pressionam a taxa de inflação, que pode aumentar. E aí, olha só que coisa interessante. O Banco Central, ao não interferir e deixar esse movimento acontecer, né, como você disse, digamos, uma parte desse movimento tem a ver com a questão internacional, a gente pode discutir se vocês quiserem, mas, enfim, a gente não está numa quadra tranquila no circuito internacional, não é? Tanto do ponto de vista geopolítico, você tem um monte de tensões que ocorrem, especialmente no Oriente Médio, não é? Mas também na Ucrânia, enfim, várias tensões ocorrendo no cenário internacional, quanto também do próprio ponto de vista eleitoral. A gente viu agora eleições complicadas na França, o segundo país mais importante da União Europeia, o processo eleitoral nos Estados Unidos, as apostas que são feitas. Então, não é uma quadra fácil do ponto de vista do ambiente internacional, e na economia tampouco é tranquila. Né? Então, você tem apostas aí sobre o desempenho da economia mundial. Mas, em outros momentos, você não teve tanta turbulência internacional assim, e aqui dentro a gente viu uma especulação forte contra a taxa de câmbio, né? E esse movimento ele não foi atenuado pelo Banco Central, apesar do volume de reservas que tem o Banco Central, de mais de 350 bilhões de dólares, e apesar da possibilidade desse recurso, né, ao swap cambial para tentar segurar esse processo. Né? Então, ao acontecer isso, o que acontece é que, na prática, o Banco Central deixa a inflação potencialmente deslizar para cima e o mecanismo que ele tem para se mexer a respeito disso é o quê? A taxa de juros. Então, o Banco Central, na verdade, ao não interferir numa das variáveis que deveria estar sob seu controle, ele automaticamente induz o comportamento do Copom, né, sobre a questão da taxa de juros do outro lado, porque se você tem uma pressão inflacionária causada pela variação do dólar que o Banco Central não controlou, do outro lado, imediatamente, o Banco Central tem que fazer o quê? Sinalizar que vai aumentar a taxa de juros. Portanto, ao deixar essas duas variáveis na mão do Banco Central, você acabou que deixa o Banco Central praticamente escolher o que ele vai fazer. Ele não reage, não é, como deveria ser uma política clássica de metas de inflação, ele não reage às variações do dólar, às variações da inflação aqui dentro,
porque essas variações podem ser induzidas pelo próprio dólar que ele deveria controlar. Então, o Banco Central, O na verdade, Mineiro, ele induz. me permite Oi. botar uma colher aí. Tem uma outra questão que se coloca, que o governo é gastador, que o governo não é responsável em relação à política fiscal, que o governo é corresponsável no momento em que não daria as condições para que o Banco Central agisse diferente. Essa crítica, ela carece de fundamento ou ela tem lógica e sentido, sem ser o político? Em política tudo pode ter lógica, mas digo assim, do ponto de vista técnico. Olha só, na verdade, o próprio Galhardo acabou de falar aí, eu acho um dado importante, né? O principal elemento de custo do governo é o próprio pagamento de juros, né? Então, digamos, se você pegasse o gasto público, um dos principais elementos é o, o pagamento, né, de encargos aí da dívida pública, né? Mas se você tirar isso, como é a contabilidade aí do superávit primário, né, o Brasil registrou aí no começo do ano um pequeno déficit, né, cerca de, acho que menos de 0,4% do PIB, né, aproximadamente, comparado com, digamos, países que você considera referência aí no sistema internacional, né, vamos pegar os Estados Unidos ou a Alemanha na Europa, né, esses países têm déficits muito superiores, né, então é um déficit pequeno desse ponto de vista. Então, não é que você tenha um Estado gastador no Brasil. Agora, é claro que você tem que, digamos, fazer uma discussão sobre a eficiência do gasto, essa é uma discussão que eu acho que é importante. Né? Você tem questões estruturais que você tem que discutir, que a gente tem que definir enquanto sociedade, aí não são nem discussões relativas pura e simplesmente à administração da política econômica. Por exemplo, você tem uma questão previdenciária, né? Você tem as pessoas vivendo mais, você tem uma lei que garante benefícios, né? Isso é uma definição estrutural e política, né? E isso é uma definição que tem que ser feita por toda a sociedade, não é só pelo Ministério da Fazenda. Portanto, ao definir isso, se você define, tudo bem, eu quero manter, não é, os momentos de aposentadoria tal qual definidos agora e quero manter aí os benefícios que estão no sistema, acho isso justo. Tudo bem. Do outro lado, você vai ter que definir, então, como é que você faz o pagamento disso. Mas essa é uma discussão muito mais geral do que uma discussão restrita ao Banco Central ou ao Ministério da Fazenda, né? E os gastos de curto prazo, né? Evidentemente que eu estou falando isso é porque se você mexer nessas variáveis, na verdade você não vai ter impacto esse ano, você vai ter impacto em 20 anos, em 25 anos, né? Lá na frente. Então, são elementos estruturais que têm que ser levados em consideração, mas que não têm relevância para a administração econômica de curto prazo. No curto prazo, o que o Banco Central pode sinalizar esse problema, mas o Ministério da Fazenda, pelo que eu entendo, tem feito, digamos, os contingenciamentos que respondem a essa preocupação do Banco Central, não é? Então, você não teria esse elemento como um elemento de curto prazo, não é? Para caracterizar um Estado gastador, enfim. Eu, pelo menos, ao olhar, eu acho que você deveria ter, digamos, mais investimentos, né, públicos e privados, né, para você alavancar a economia, e isso daí, alavancando a economia, se você crescer mais, você até reduz a relação dívida-PIB, né, que é uma questão importante, né, e você faz a economia crescer, né, que é fundamental. E para isso você tem que reduzir a taxa de juros. Então, eu iria na contramão da administração que foi feita até aqui. Vamos lá, Galhardo, vamos para a sua pergunta. Só lembrando um pouquinho, que agora há pouco o Ademar Mineiro fez a citação à reunião do Copom, ele está se referindo a essa reunião do dia 30 de julho, na terça-feira. Você falou amanhã e tal, de fato, nós gravamos um pouquinho antes, então essa reunião é a mais atualizada do Copom no escopo dessa entrevista, né, que ela está acontecendo agora nesse momento. Diga, André. Exatamente. Só para ter uma ideia, os dados que foram divulgados pelo Banco Central há pouco, a gente gastou quase 100 bilhões em juros da dívida pública só em junho, dos quais 28 e alguma coisa são perdas com swap. É muito dinheiro.
A dívida bruta do governo geral subiu 1,1 ponto percentual só na passagem do mês de maio para o mês de junho. É insustentável. E gera estranheza que ninguém debate, porque quando você coloca isso em perspectiva, alguns dos meus colegas, por exemplo, acham que eu não estou minimizando os problemas com o resultado primário ou qualquer coisa do gênero, não faz o menor sentido. Bom, você, Sidney e o Ademar, me fizeram lembrar sobre o comportamento do Banco Central da Suíça, né? O Banco Central da Suíça foi um dos primeiros dos bancos centrais dos países desenvolvidos a iniciar o ciclo de cortes de juros neste ano. E parte da explicação para o Banco Central da Suíça foi: a gente está com uma taxa de juro que é relativamente para a Suíça elevada, isso tem atraído capitais para o nosso país e isso tem provocado uma valorização muito forte da nossa moeda. Então, eles promoveram um corte de juros a fim de conter esse processo de valorização do franco suíço. Se a política cambial é importante para um país como a Suíça, certamente é importante para um país como o Brasil, que tem uma volatilidade, está muito mais sujeito a volatilidades internacionais. E eu não estou comparando o Brasil com a Suíça, eu não faria isso, né, de jeito nenhum, mas mostra como o Banco Central ainda é importante para determinar a política cambial e que talvez nós estejamos esquecendo uma ponta solta nesse esforço de recuperar as contas públicas, porque contas públicas não é só resultado primário. Bom, eu queria só puxar um outro assunto. A gente explorou bastante câmbio nessa primeira parte do nosso programa de hoje. Eu queria explorar um outro dado que saiu na manhã de segunda-feira, 29 de julho. A Fundação Getúlio Vargas divulgou a sondagem industrial, que mede o nível de confiança dos empresários da indústria, e ela subiu bastante no mês de junho, quarto mês consecutivo de elevação, e rompeu a barreira dos 100 pontos. Os 100 pontos é o ponto neutro. Abaixo de 100 pontos indica menos confiança, o empresário não confiante, e acima de 100 pontos, o empresário confiante, moderado, fraco ou intensamente confiante. A gente está acima dos 100 pontos pela primeira vez em alguns meses e atingimos o nível mais alto desde 2021. Isso é importante, né? Porque a gente tem visto o comportamento da economia brasileira ao longo dos últimos meses. A gente está tentando entender ou projetar o comportamento da economia brasileira ao longo do segundo semestre. Junto com a sondagem da confiança do empresário industrial, veio o nível de utilização da capacidade instalada, né? Número de máquinas, número de trabalhadores que a indústria está usando em relação à capacidade que ela tem de usar. E a gente chegou no nível mais alto desde junho de 2011. Há 13 anos, o nível de utilização da capacidade instalada não era tão elevado. Pergunto para o Ademar o seguinte: isso pode ser um sinal de que a economia brasileira está com um crescimento mais espraiado, por entre outros setores? Isso pode ser um sinal de um crescimento mais sustentável e sólido, mais sustentado e sólido ao longo do segundo semestre? Ou é cedo para determinar? Como é que você enxerga, Ademar, essa trajetória da economia brasileira ao longo do segundo semestre? Eu estou perguntando isso principalmente porque no ano passado a gente viu um crescimento muito interessante e boa parte dele concentrado no primeiro semestre, com grande impulso da agroindústria, que acabou tendo efeito de transbordamento, impactou o setor de serviços e o próprio setor industrial. Mas depois a gente viu um forte arrefecimento do nível de atividade. Você vê com bons olhos a trajetória da economia brasileira no segundo semestre deste ano? Olha, eu acho que, de novo, a economia brasileira vai acabar crescendo mais do que as expectativas, né? Como, aliás, fez no ano passado, né? Você começou com previsões de quase estagnação, né? E depois, ao longo do ano, foi ajustando o indicador que chegou no final do ano com um crescimento razoável. Esse ano você está indo no mesmo caminho, né? De fazer esses ajustes, né? Então, eu acho que esse é o primeiro ponto. Agora, com esse nível de taxa de juros alta, o que você faz, na verdade, é andar para frente com o freio de mão puxado, né? Ou seja, é muito mais difícil você desempenhar uma boa trajetória, uma boa velocidade, né, seguindo com o freio de mão puxado. Você gasta muito mais energia
para fazer isso. Não é? Então, quando a gente está vendo, por exemplo, esses indicadores, evidentemente, tem toda uma discussão sobre a questão do nível de utilização, não é? Porque hoje você tem mudanças tecnológicas muito expressivas, não é? E às vezes, quando você está comprando máquinas novas, essas máquinas elas não estão pura e simplesmente repondo a depreciação das máquinas anteriores, elas estão aumentando também a tua produtividade. Então, tem toda uma discussão aí sobre como que você usa esse indicador. Mas supondo aí que, na verdade, esses ganhos não sejam ganhos expressivos, que você esteja basicamente recuperando a depreciação, não, de fato, você está aumentando, não, a utilização e deveria apontar para a realização de novos investimentos, não, porque isso significa que os setores produtivos estariam chegando no limite da sua capacidade, ou estão chegando mais perto do limite da capacidade, portanto, teriam mais incentivos a fazer investimentos para ampliar a capacidade. Mas, com o nível de taxa de juros que você tem no Brasil, isso acaba sendo desincentivado de outro lado. Então, é como se você fosse continuar a ter investimentos apenas marginais, né, do ponto de vista do funcionamento da economia. Claro que alguns deles podem agregar, como eu falei, capacidade produtiva pela melhoria da produtividade, né, mas você não vai ter investimentos expressivos em ampliação da tua capacidade produtiva. Portanto, se você começar a crescer, e a gente já viu esse movimento em outras épocas, né, épocas recentes, inclusive, né, você vai começar a aumentar a sua importação. Então, você vai aumentar a importação tanto de produtos finais como de componentes. Isso significa o seguinte, que você, na verdade, está passando para o exterior uma parte do teu potencial de crescimento. É como se a gente tivesse um potencial de crescimento aqui dentro e está passando isso para a China, por exemplo, de quem você vai importar uma série de produtos. Né? Então, é isso, digamos, subir a ladeira ou andar com esse freio de mão puxado, você acaba gastando muito mais energia, né? E desincentivando os investimentos aqui dentro, você transfere uma parte do teu potencial de crescimento para o exterior. Então, é como se você pudesse estar crescendo a 5%, 5,5% e está crescendo entre 2,5% e 3%. Então, esse é um dos problemas. Você poderia estar gerando renda e emprego aqui dentro e está transferindo isso para o exterior. Muito provavelmente, da onde você acaba importando muito para a China, que já está crescendo o suficiente e não precisa dessa colher de chá. Né? Ô, Ademar, a economia, ela às vezes parece um transatlântico, assim, com movimentos muito lentos, né? Não é como a política acontece com uma lancha, né? De repente, até como um jet ski, né? Tudo é mais rápido e tal. E economia não. O que o Brasil pode fazer, que tem tantos problemas estruturais, tantos desafios, alguns deles você e o Galhardo já tocaram aí com profundidade até esse momento, em relação ao que pode acontecer com a economia americana, com a política americana, por exemplo. Se o Trump vencer a eleição lá, o que muda? Se a Kamala Harris vencer, né? O que significa para a gente isso? E essa relação com a China? Qual é o jogo da China? Como é que nós podemos nos posicionar desde já nesse tabuleiro de xadrez da política internacional? Como é que você observa isso? Olha, a primeira coisa, assim, não é assim, né? Exatamente. A economia, às vezes, reage rápido também, mas reage muito rápido no momento da crise. Né? Quando você tem uma crise internacional, você vê que ela bate aqui muito rapidamente. Então, a gente viu lá 2007, 2008, que rapidamente a crise chegou aqui e exige respostas. Então, no caso da destruição, o efeito é rápido. É meio mal comparando a história lá dos 7-1 contra a Alemanha. Quando você abriu o olho, estava 2-1, quando você fechou o olho, já estava 6-1. Então, as coisas acontecem rápido quando são negativas. Construir é mais difícil. Então, para construir, você tem razão. É um processo mais longo, é um processo que envolve mais trabalho, é um processo que você tem que dar horizontes, tanto para o mercado financeiro, quanto para os investimentos produtivos, quanto da atuação do Estado, tudo é a longo prazo. Então, para você
produzir carro, você tem que ter combustível, para você montar comércio, você precisa ter eletricidade, né? Tem uma série de coisas que acabam, digamos, por essa interconexão, fazem a economia crescer quando você vai avançando, mas exigem, num sistema, especialmente um sistema capitalista, né? Onde o planejamento é um planejamento das empresas, né? Exige muito mais sinalizações do que vai acontecer para frente, né? Eu estou falando isso porque, no caso da China, funciona de outra maneira, o planejamento do governo é suficiente para tocar as coisas, né? O cenário internacional é um cenário bastante complicado, né? Você citou, a gente já se provocou aqui algumas vezes sobre essa questão do cenário internacional, né? Por quê? A gente não sabe o que vai acontecer com a China, né? Muitos falam que a China sobreinvestiu, né? Especialmente no mercado imobiliário, e agora estaria, digamos, tendo que administrar o menor crescimento, né? A bolha que aconteceu no mercado imobiliário, para que ela não estoure, né? Em outros países, isso já teria acontecido, esse estouro já teria acontecido. Na China, isso aparentemente é administrável, mas tem envolvido taxas de crescimento menores, tá? Diferente do que se via há um tempo atrás. Então, embora altas ainda na comparação com o Brasil, taxas de 5%, 6%, não são aquelas taxas de 8%, 9%, 10% que a China registrava antes, né? Portanto, tem um crescimento menor. E, além disso, a China passou a considerar no seu planejamento a questão ambiental de maneira muito forte. Isso está envolvendo transformações que a gente ainda vai demorar a saber exatamente quanto tempo levarão para fazer efeito, mas farão efeito com menor consumo de minerais, menor consumo de combustíveis, etc. E, digamos, a gente sabe que países como o Brasil têm se especializado em vender esses produtos para a China. Portanto, isso vai impactar o Brasil em algum momento, né? Do ponto de vista dos Estados Unidos, uma vitória, como você perguntou sobre os candidatos, uma vitória da Kamala Harris, né, uma vitória democrata, seria, digamos, a continuidade desse ambiente que você tem agora. Portanto, não seria nada desconhecido. E o comércio do Brasil com os Estados Unidos tem aumentado. No caso de um governo Trump, aí a gente teria problemas, né? Problemas à escala internacional. O Trump já finalizou com a subida de uma série de tarifas de importação nos Estados Unidos, né? Eu não sei nem o que isso representaria do ponto de vista de um sistema multilateral de comércio que você tem hoje no mundo, portanto, da questão da existência e da regulação da OMC, da Organização Mundial do Comércio, né? Porque, pelas regras, os Estados Unidos não teriam essa capacidade de unilateralmente subir fortemente suas tarifas, né? A menos de uma situação que ele poderia justificá-la junto ao OMC, mas não é o caso. Ele vai fazer isso unilateralmente, sem justificar nada. E uma parte dessas tarifas poderia envolver produtos, como produtos siderúrgicos, né, que o Brasil exporta para os Estados Unidos. Então, a gente vai ter que ver exatamente. Agora, para o cenário internacional, né, a vitória do Trump representa isso, representa uma enorme incerteza do ponto de vista do sistema comercial internacional. O que vai acontecer a partir do momento que os Estados Unidos comecem a usar tarifas para se defender das importações de terceiros países, né? Então, é uma situação que a gente vai ter que verificar. Isso já aconteceu, em parte, no primeiro governo dele, mas pela sinalização do programa de campanha lá, aconteceria de forma muito mais forte agora. Boa parte disso em relação a produtos chineses, mas não só em relação a produtos chineses. Então, a gente vai ter que ver, mas, evidentemente, teria um efeito negativo sobre o comércio exterior brasileiro, né? E, evidentemente, esse efeito negativo acaba sendo tendo uma dupla natureza, né? A natureza direta, então, ao impor tarifas sobre produtos siderúrgicos, por exemplo, você reduz a exportação brasileira de produtos siderúrgicos,
Mas, além disso, ao impor tarifas fortes a produtos chineses, ele obriga os produtos chineses a buscarem outros mercados. Portanto, a competir com o Brasil também em terceiros mercados, né, que não teriam nada a ver com a briga original, mas passam a ser mercados agora em disputa, com todo o poderio produtivo e também financeiro para financiar suas exportações que tem a China. Então, a gente já sai prejudicado por esse tipo de comportamento. Então, é um quadro bastante complicado. É verdade, é um jogo de xadrez de fato. Galhardo, sua pergunta, por gentileza, estamos quase na reta final da nossa conversa aqui, mas dá tempo de você fazer talvez uma última pergunta. Dá sim, eu queria só emendar aqui o que o Ademar falou sobre o Trump, né? A gente está trabalhando com essa hipótese de que o Trump vença a corrida eleitoral, reacenda, coloque mais lenha na fogueira da guerra comercial com a China, e vamos se lembrar, antes da pandemia já havia um processo de desvalorização gradual das moedas de países em desenvolvimento, justamente em função do clima de incerteza em torno desses movimentos anti-globalização que cresceram muito depois da vitória de Trump em meados da década passada. Bom, e aí, claro, né, isso tudo apontaria para mais desvalorização cambial, consequentemente mais perdas com swap, e essa é a preocupação, né, porque o Banco Central não age no mercado de câmbio. Essa pauta internacional, ela me interessa bastante, tenho certeza que interessa bastante também aos nossos espectadores, mas eu queria dar um passinho para trás e voltar a falar de um assunto importante doméstico. Bom, nessa semana também o Ministério do Trabalho e Emprego vai divulgar o CAGED, o IBGE vai divulgar a PNAD. Nós tínhamos uma projeção no começo do ano que era para uma taxa de desemprego de 7,1% no final do ano, taxa que nós já alcançamos no mês de maio. Nós refizemos as nossas projeções, agora tem uma projeção de 6,4%. E eu queria só colocar em perspectiva, antes de fazer minha pergunta, dizer que é o seguinte: existe uma preocupação de alguns economistas e do próprio Banco Central de que a diminuição significativa da taxa de desemprego, que é o que está acontecendo, não vou falar sobre qualidade dos empregos que estão sendo gerados, mas da taxa de desemprego em si, que ela possa causar pressões inflacionárias, que ela traga problemas de inflação. Menos pessoas para ocupar os cargos disponíveis acabam influenciando aumento de salário. Tem falado muito sobre a NAIRO, né, que é o acrônimo para taxa de desemprego que não afeta a inflação. E vários economistas, inclusive diversos deles muito respeitados internamente, disseram, quando a taxa estava perto de 8%, que nós estaríamos perto dessa taxa, dessa NAIRO, dessa taxa estrutural de desemprego, e que qualquer avanço no mercado de trabalho poderia ser muito ruim. O Banco Central parece ter absorvido essa análise, inclusive porque a taxa de desemprego diminuiu bastante, como eu já disse, 7,1% no trimestre encerrado em maio, e isso tem sido citado muito nos comunicados e nas atas do Banco Central, né, das decisões do Copom. Minha pergunta, Ademar, é a seguinte: faz sentido nós falarmos em taxa estrutural de desemprego, ainda que ela esteja abaixo da média dos últimos 10 anos, não que isso seja grande coisa, porque os últimos 10 anos foram muito ruins para o Brasil, mas faz sentido falar do risco inflacionário com uma taxa de desemprego que ainda está em 7,1% e pode chegar a 6,4%, sendo que a gente tem um contingente ainda grande, milhões de pessoas em desalento, que são pessoas que pararam de procurar emprego. Nós temos ainda quase 40% de pessoas na informalidade. Faz sentido discutirmos taxa estrutural de desemprego com tantos milhões de brasileiros ainda alocados em cargos, em trabalhos precários, com tanta gente que desistiu de procurar emprego? Ô, André, o bom da boa pergunta é que ela já te dá a resposta, né? Então, você já me deu aqui a resposta, deu uma dica da resposta que eu acho que é fundamental, né? Ou seja, bom, a primeira coisa é que você vem gerando empregos, né? Mas gerando empregos, como você falou, e como foi lá atrás também, né? Você gerou muito rapidamente empregos no setor de serviços, no comércio e na construção civil, né? Então, é isso que você está gerando de empregos, basicamente, mais rapidamente, né? Construção civil, comércio e serviços, que são empregos com menos qualificação, empregos mais mal remunerados, são, digamos, são chamados maus empregos. Mas tudo bem, quem não tinha emprego nenhum agora tem emprego, que é sempre volta ao mercado, volta a consumir, não é? Volta a poder fazer crédito, etc, etc. Então esse é o primeiro ponto, que eu acho que só esse dá um programa de discussão.
Mas o ponto fundamental é o que você falou. Na verdade, você tem ainda uma mão de obra fora do mercado de trabalho, uma mão de obra não ativa desse ponto de vista, gigantesca. Quer dizer, como os salários são salários baixos, são empregos não muito atraentes, né? Quem buscava rapidamente emprego foi ocupar esse espaço. Agora, você tem ainda uma reserva de mão de obra que está desalentada, não por uma questão de não visualizar empregos no mercado, mas pela qualidade do emprego que é oferecida. Tá? Então, realmente, se você oferecer empregos de melhor qualidade, tá? Você tem uma capacidade de mobilizar uma parte da mão de obra que a gente vê fora do mercado. E a gente viu, por exemplo, a mobilização em torno de alguns concursos públicos que foram disponibilizados, né, mostra que existe gente disposta a disputar essas vagas boas no mercado de trabalho. Mas, do ponto de vista da taxa, ela está ainda longe, né, de esses 7%, 6,5% de desemprego, tão longe de significar que você tem um encurtamento da oferta de força de trabalho no mercado de trabalho brasileiro. Tá? Ao contrário, você tem ainda uma parte das pessoas que não está indo ao mercado por conta de vários fatores, entre eles o fato de que os empregos disponíveis não são tão atrativos assim. Então, eu acho que a gente tem que levar isso daí em consideração. Nesse momento, você ainda não tem uma pressão de mercado de trabalho nesse sentido. Agora, evidentemente, para esses trabalhos de baixa qualidade, aí você talvez possa começar a ter algum problema, né? Mas eu acho difícil também, porque você também tem ganhos de produtividade para acontecer, né, que podem compensar isso aí. Né? Mas eu acho que você não terá pressões de mercado de trabalho, a não ser que você retome um crescimento vigoroso, que até agora não está sinalizado. Verdade. Ademar Mineiro, agradecemos muitíssimo mais uma vez a sua participação. Falamos que nossa conversa gira em torno de 45 minutos. Estamos cravados aqui em cima desses 45. Aprofundamos alguns temas aí com a sua inteligência, seu conhecimento histórico e tudo mais. E espero que tenha sido uma entrevista também para você saborosa. Para nós é interessante sempre conversarmos com economistas que têm um conhecimento mais amplo, mais macro, né, dessa realidade. Muito obrigado pela entrevista. Não, obrigado a você, Sidney. Obrigado, André, pelas perguntas também. Bom, estamos disponíveis para a gente continuar essa discussão em algum outro momento. A gente já viu que temos alguns temas aqui, vários deles tomam um programa inteiro. Então, é fato. Dependendo da agenda de vocês, aí vocês avaliem. Mas eu agradeço a oportunidade de estar aqui conversando com vocês e com os ouvintes, telespectadores ou internautas aí. A gente não sabe mais como falar nessas novas tecnologias. Nós estamos em todas as plataformas também, no Spotify também, então você de fato vai ser assistido por muita gente de vários ângulos aí, várias plataformas. Muito obrigado. Um grande abraço, Ademar. Galhardo, muito obrigado para você também, né, que nos acompanha semanalmente aqui. Próxima semana, outro entrevistado. Lembrando que nós estamos finalizando essa edição aqui do De Olho no Câmbio, em segunda temporada, uma produção da Remessa Online, a principal plataforma digital brasileira de transferências internacionais. De Olho no Câmbio, como eu disse na abertura, oferecimento da conta global da Remessa Online. E agora você pode apontar o seu celular para esse QR Code aí no cantinho, né, para facilitar a sua vida, as suas viagens internacionais. Baixe o app e abra sua conta global. Forte abraço, até a próxima edição. Até logo.